Boa noite, tudo bem com você? Mais uma vez nós estamos juntos, mais uma vez nós vamos participar de uma celebração onde nós vamos aprender a respeito do Senhor Jesus, vamos contar para Ele o quanto nós o amamos e vamos tirar de todo esse evento, que é um evento, vamos tirar informações e princípios que irão nos ajudar a transformar as nossas vidas e ajudar também a transformar a vida de outras pessoas. É isso que eu acredito, é isso que a igreja acredita de modo geral. A igreja acredita que quando nós cultuamos a Deus, além de falar com Ele, Ele fala conosco. E Ele fala conosco e nos inspira, nos instrui a transformar a nossa vida e através dessa transformação pessoal, ajudar o Espírito a transformar outras vidas, transformar, alcançar outras pessoas, para que também façam parte dessa grande família que é a família de Deus. Eu quero convidar você a aproveitar cada um dos momentos desse culto, eu quero convidar você para experimentar ao máximo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero convidar você nesse momento para junto comigo entregar a sua vida, entregar o culto, entregar a sua semana, louvar a Deus pela semana que passou em oração. Vamos fazer isso então nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos tem mostrado e por tudo aquilo que o Senhor tem permitido que a gente enfrente no nosso dia a dia. Queremos te louvar, ó Pai, pelas experiências que tivemos até aqui e também, ó Deus, de antemão já louvar o Senhor pelas experiências que teremos daqui para frente. Mas, Pai, muito obrigado, porque experimentando as coisas que a gente experimenta, as vitórias e as derrotas, nós saímos mais fortes e os nossos princípios são fortalecidos, porque cremos no Senhor e acreditamos e sabemos que o Senhor tem revelado a tua vontade para nós através da tua palavra em Cristo Jesus. E por isso, ó Deus, nós nos dedicamos, consagramos ao Senhor e pedimos ao Senhor, ó Deus, que abençoe as nossas famílias. Abençoe, ó Deus, os nossos queridos, os que estão enfermos, os que estão adoentados, ó Deus, por alguma razão, aqueles, ó Pai, que nós conhecemos, parentes ou não, que passaram ou estão passando pela doença do Covid, nós queremos consagrá-los às tuas mãos, Pai. Queremos pedir ao Senhor que derrame sobre eles a unção do teu Espírito, que cuide deles, ó Deus, restaure eles, ó Deus, e restaura as famílias, ó Deus, que estão enfrentando doença, estão enfrentando a carestia, estão enfrentando os problemas do dia a dia. Então, em nome de Jesus, Pai, eu clamo ao Senhor para que o Senhor esteja falando com cada uma das pessoas que fazem parte da nossa comunidade, para que possam abrir também o coração para as necessidades uns dos outros. Em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos abertos, ó Pai, disponíveis a ajudar aqueles que estão necessitando. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos mostra também quando isso é oportuno fazer e nos dá, ó Deus, a direção para que as pessoas certas sejam atendidas. Em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor saúde, queremos pedir ao Senhor pela vida daqueles que são médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, que estão tanto na frente de batalha quanto na retaguarda, Pai, cuidando dos enfermos ou preparando medicamentos. Inspira, cuida dessas pessoas, Pai, para que elas possam trabalhar de acordo com a tua vontade e que possamos, ó Deus, finalmente ter a cura para toda essa enfermidade. Abençoa o nosso país, ó Pai, a partir da nossa própria casa, da nossa própria família, da cidade, do estado, em toda a nossa nação, que os responsáveis por essa nação, aqueles que nós temos elegido para estarem à frente, cuidando dos nossos negócios, ó Pai, de modo geral, não é? Aquelas questões que nós entregamos para eles, que eles sejam inspirados pelo Senhor e que haja paz no nosso país. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque podemos falar do Teu nome no nosso país e queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que nos dê
continue nos dando essa graça, que possamos continuar anunciando quem o Senhor é. Abençoa-nos, ó Pai, nesse momento de culto. Abençoa, Pai, o que vamos fazer, o que vamos ouvir, o que vamos cantar. Que chegue ao Senhor, ó Deus, com como som agradável, como aroma suave de incenso que é queimado diante do teu altar. E que sejamos todos abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. E então, depois de termos orado, de termos tido essa pequena apresentação, esse início, agora eu quero convidar você para, junto conosco, celebrar o nome do Senhor Jesus através das canções. Vamos juntos, então.
Que bom que nós pudemos ter participado desse momento de louvor. Que bom que a gente pôde expressar de alguma maneira aquilo que nós cremos, aquela nossa experiência com Cristo. E que bom que nós pudemos ouvir a respeito de quem Ele é através das canções. É muito bom, é muito oportuno, inclusive, que nós possamos compartilhar algumas músicas, alguns links de músicas cristãs, evangélicas, músicas músicas que são cantadas na assembleia, né, na reunião de culto, ou também aquelas que não são para a congregação, mas são para a nossa reflexão. Existem muitos conjuntos muito bons, pessoas, cantores, bandas, conjuntos que se apresentam dessa maneira, cantando em diversos estilos musicais e que são muito propícios para que a gente possa presentear algum amigo com um link, né, com uma faixa qualquer que possa inspirar essas pessoas a terem uma transformação de vida. Porque nós estamos vivendo num momento em que precisamos transformar a nossa vida, transformar a nossa existência. Nós precisamos transformar, e é por isso que é tão importante que nós tenhamos alguns princípios reforçados e que outros princípios sejam alterados. Então é importante que nós tenhamos os nossos princípios em Deus fortalecidos pela leitura e pelo consumo de coisas, pelo consumo de livros, músicas, programações que nos inspirem a desenvolver os princípios do reino nas nossas vidas. Sabe por que eu falei a respeito da transformação? Porque nós estamos vivendo um tempo de transformação. Quem sabe seja o tempo em que o contrato social, aquele que foi firmado há alguns anos atrás, ele esteja sendo reformulado. Quem sabe o que nós vamos enfrentar daqui a algum tempo. Mas o que importa é que nós saibamos que em tudo isso que vivemos uma guerra. E vivemos em estado de guerra. Em estado de guerra, não quero que você interprete mal o que eu estou falando. Não é uma guerra armada, apesar de que em alguns lugares existe isso. Mas nós vivemos uma guerra do bem contra o mal, ou do mal contra o bem. O bem, nós cremos nisso, o bem já venceu todas as coisas em Cristo Jesus. No entanto, o inimigo derrotado, ele continua agindo até que ele seja apagado. E a palavra de Deus diz que haverá um final para todas essas coisas. Mas enquanto
o inimigo está nos seus estertores, no seu fôlego final, ele continua lutando e continua agindo contra as vidas daqueles que são instrumentos de Deus, são participantes dessa guerra ao lado do Senhor. E nós cremos que estamos do lado do Senhor e sabemos disso, porque estamos realmente do lado de Cristo. E para que nós possamos continuar, lutando, nós precisamos resistir. Resistir às investidas do inimigo. Porque o inimigo investe contra nós, ele vem contra nós. Ele assume posição de ataque e ele efetivamente invade muitas vezes o nosso campo de batalha. Seja de maneira direta ou seja de maneira indireta, seja influenciando ou seja efetivamente agindo num determinado ponto. Ele age dessa maneira. E em todos os conflitos que já houveram, né, em todos os conflitos que já houveram em toda a história da Terra, sempre houve movimentos que se rebelaram, que se colocaram para resistir a influência deletéria, né? A influência maléfica, maligna daquele exército que vinha contra eles. E essa resistência, vez por outra, era fundamental. Na verdade, a resistência ela é fundamental para que qualquer guerra seja vencida. Qualquer guerra é vencida através de reuniões de grupos de resistência. E esses grupos de resistência que se reúnem traçam estratégias, traçam maneiras de se manterem de pé e de maneira explícita ou não, não é? Maneira velada ou de maneira clara, aberta, agem contra o inimigo que vem contra eles. E eu falo isso pensando no que houve há 70 anos atrás. Quando, por exemplo, houveram focos de resistência no meio da Europa, em toda a Europa, e esses focos de resistência foram fundamentais para que, em determinado momento, os aliados pudessem juntos invadirem um determinado canto, né, da Europa, através da França, e conseguindo, então, a partir daquele momento simbólico chamado de Dia D, puderam, então, investir contra o inimigo que se levantava contra a humanidade naquela época e conseguiram, então, a partir daqueles focos de resistência, a abertura para que um grande grupo pudesse, então, entrar na Europa e vencer, minando pelas beiradas, minando qualquer capacidade que o inimigo teria de contra-ataque. Então eu quero que você compreenda o papel da resistência. Mas eu quero que você entenda também o que é resistência. Resistência é o ato de resistir. É quando uma força é aplicada em relação a outra, a um objeto, a um ser, e essa força aplicada empurra aquele objeto, aquele ser em uma outra direção. E a resistência é quando aquele objeto, aquele ser, resiste àquela investida, seja por estar imóvel, seja por aplicar força contrária, não é? E acaba vencendo ou cedendo. Mas o fato é que a resistência é esse ato de resistir. Também é o ato de tomar, a atitude, não é? Atitude, resistência é a atitude de, ou melhor, ato de tomar atitudes contrárias à vontade do opressor. Então vem o inimigo e começa a bater, começa a fustigar as pessoas. Então um determinado grupo se reúne e fala, nós vamos resistir a esses atos de opressão. Então eles se levantam, eles se organizam de maneira ordenada, de maneira programática, então eles resistem e acabam então
com o passar do tempo, acabam vencendo, ou vencendo totalmente, ou ganhando posições que vão efetivamente facilitar a vida dessa população. Resistência também é a decisão de não desistir ante a desafios que se mostram muito grandes, que se mostram realmente afrontosos ali diante daquela pessoa. Né? São desafios que às vezes são atrozes, né? São desafios que você olha para aquela situação e fala, eu não consigo vencer isso. Mas pelo ato, pela decisão, né, pela atitude, eu tomo medida, eu digo, não vou desistir, então eu tomo medidas, eu adoto medidas que vão mudar a minha realidade. O inimigo vem, me fustiga, o inimigo vem, me bate, o inimigo vem, me afronta, mas eu resisto, eu tomo a decisão de não desistir. Eu adoto atitudes, eu adoto medidas que vão me levar à vitória, pequenas vitórias ou vitórias muito grandes. Vitórias definitivas ou vitórias momentâneas, mas o fato é que o ato de resistir faz com que nós, com o passar do tempo, possamos vencer. E no nosso contexto, resistir é resistir pela fé, resistir é resistir pela oração. Não podemos desistir. Há muitas situações complexas ao nosso redor, há muitas complicações, há muitas situações que nos tiram o equilíbrio, que nos tiram a segurança. Há muitas situações as quais nós estamos vivendo, passando. Uma delas, essa situação de pandemia que afeta o mundo inteiro, que dificulta a vida das pessoas, que deixa as pessoas amedrontadas. Mas nós, pela fé, podemos resistir, inclusive, à pandemia. Podemos resistir, sim, à pandemia. Podemos resistir às doenças, sim. Como? Pela fé, orando, confiando que Deus, através de Cristo Jesus, nos mostrará os meios para vencer. Então, a questão é resistir através de oração, através da fé. Eu quero que você entenda isso. É assumir que, apesar da aparente apatia, porque, eventualmente, eu quero que você compreenda, porque muitas vezes quando você toma a decisão de orar, pelo fato de você precisar se retirar, pelo fato de você precisar se colocar de uma maneira indefesa, de joelhos, retirado em algum lugar, né, no seu lugar escondido, muitas pessoas podem pensar que a apatia é a não ação, né? O ato de não tomar ato nenhum, de tomar decisão nenhuma, de não se movimentar. Só que, ao contrário disso, quando nós resistimos em oração, apesar da aparente apatia, nós estamos seguindo na direção que Deus está nos apontando em Cristo, através da sua Escritura, através da palavra de Deus. E Ele nos mostra, então, como devemos agir. Então, nós agimos sim no âmbito espiritual, e agindo no âmbito espiritual, nós recuperamos ferramentas para agir nesse campo que estamos vivendo hoje, que é o campo material, que é o campo físico onde nós estamos. E então nós recebemos ferramentas para transformar a nossa própria realidade. Eu vou falar mais a respeito disso daqui a pouco, e eu quero que você preste bem atenção. Eu vou citar alguns versículos nesse próximo ponto e no seguinte, e eu espero que você compreenda efetivamente como você pode ser utilizado, pode ser chamado por Deus para transformar a realidade em que você está vivendo, para transformar essa realidade em algo muito melhor. Vamos lá então juntos. Então, em segundo lugar, e agora já apresentando para você um texto, né, nós precisamos entender como somos chamados e o que somos chamados a fazer para que haja efetivamente a resistência, para que sejamos resistentes e possamos
através da nossa resistência, sermos úteis ao Senhor nessa guerra que estamos travando, que já vencemos em Cristo Jesus, mas ainda sofremos as consequências dessas batalhas que ainda continuam acontecendo. Então eu quero compartilhar com você o texto de 1 Pedro 5, do versículo 8 ao 10. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. O que nós vemos aqui é que o Senhor nos mostra o quanto nós podemos confiar nele. E ele afirma, é claro, é evidente ali, que haverá momentos em que nós estaremos quase que perecendo. Haverá momentos em que nós estaremos muito abatidos, com muitos ferimentos. E só Deus sabe o quanto você tem enfrentado desafios nesse momento. Só Deus sabe os desafios e as questões que você tem enfrentado dia após dia durante todo esse período de pandemia, onde nós estamos sendo tratados, onde nós estamos vendo a ação de Deus, mas muitas vezes essa ação de Deus ela fica aparentemente desfocada, porque as situações que acontecem ao nosso redor são tão difíceis, são tão complexas, as situações que acontecem ao nosso redor são tão difusas, vêm de todos os lados, que muitas vezes nos sentimos abatidos, nos sentimos a ponto de desistir, a ponto de entregar todos os pontos e de sucumbir às investidas do inimigo, sucumbir às investidas daquele que vem contra nós. Só que, ao contrário do que seria claro e evidente, o que seria claro, o que seria evidente aqui nessa situação? Pegar e ir para casa. Descansar e falar, pronto, para mim deu, eu vou para casa. Pronto, para mim não restou mais nada, agora eu vou fazer outra coisa da minha vida. Mas Deus não nos instrui a fazer isso. Pelo contrário, ele nos chama para continuarmos trabalhando. Ele nos chama para continuarmos lutando ao lado dele. E ele diz claramente nesse texto que nós lemos, que apesar das dificuldades que estamos vivendo, apesar das situações, das opressões, dos desafios que estamos vivendo, dessas dificuldades todas, são passageiras. Em um determinado momento, ele nos colocará em um lugar onde nós poderemos estar seguros, poderemos estar confiantes e confiados de que não teremos mais problemas, estaremos sim efetivamente alicerçados no seu nome, na sua palavra, na sua pessoa. Ele nos colocará junto dele, nos restaurará ou confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Firmes alicerces, esses firmes alicerces estão na palavra do Senhor. Há um outro texto que eu quero compartilhar com você para continuar embasando isso que eu estou falando, e está lá em Tiago capítulo 4, e o versículo é o 7 e 8. E diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós, ou de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos,
E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Purifiquem o coração. Veja que eu acho que eu até vou ler novamente esse texto. É importante que você novamente compreenda aqui. Ele diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus. Sabe, submeter-se a Deus é saber que Ele tem as informações que nós não temos. Ele conhece o inimigo de uma maneira que nós não entendemos e nós não conhecemos. Muitas vezes, por sermos soldados, por estarmos no campo de batalha, não conseguimos compreender qual é a vontade de Deus para essa situação a qual estamos passando. E vem as dúvidas, com certeza vem as dúvidas. Nós estamos no campo de batalha. Vem artilharia, vem bombas, armadilhas, vem dificuldades, vem aflições ao nosso redor. E a gente olha para um lado, olha para o outro e pensa, de onde virá o nosso socorro? Davi falou, o nosso socorro vem do Senhor, do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, que é castelo forte, que é fortaleza. E ele nos chama para nos alicerçarmos nele. Mas a questão é que nós precisamos estarmos alicerçados, nós precisamos estar confiantes de que ele conhece o plano, que ele tem o plano, ele sabe onde isso vai acabar. E nós precisamos nos submeter ao Senhor, porque somente nos submetendo ao Senhor é que o diabo fugirá de nós. Somente submetendo a nossa vida ao Senhor é que teremos resistência, teremos força para resistir ao inimigo e às suas investidas contra nós. É difícil? É difícil. É complicado? É muito complicado. A questão é, querido, entenda, ele diz claramente, submetam-se ao Senhor, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo fugirá de vós. O diabo fugirá de vocês. Ele não vai continuar fustigando, afligindo, mas ele vai deixar a batalha, porque aquela batalha, pelo menos, depois ele volta, mas aí a gente se submete ao Senhor de novo, submeter significa eu vou me colocar em obediência àquele que conhece o plano. Eu vou obedecer às ordens daquele que tem traçado diante dele as ordens, tem os planos, que sabe o que vai acontecer na próxima jogada. Vou me submeter a essa orientação dele. Então Deus me manda, eu paro e obedeço. Deus manda que eu sigo e obedeço, para que eu não corra o perigo de, desobedecendo ao Senhor, acabe me ferindo ou ferindo muito mais outras pessoas que estão também ao meu redor. Mas eu quero que você entenda novamente que se nós nos submetermos ao Senhor, nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Mas também ele diz uma coisa, ali no versículo seguinte, ele diz que nós nos aproximando de Deus, ele também se aproximará de nós. Significa o quê? Que se tomarmos a iniciativa de nos aproximarmos cada vez mais de Deus, através dessa cumplicidade, através desse compromisso e desse relacionamento com o Senhor, teremos então instruções mais claras, porque intimidade, relacionamento gera intimidade. E essa intimidade que é gerada através desse compromisso, desse comprometimento com o Senhor, faz com que nós possamos compreender mais e mais a mente dele, porque mais e mais a mente dele entra na nossa própria mente. Então compreenda que para que nós possamos vencer, nós precisamos resistir em Cristo Jesus, e não resistir ao que ele diz para nós, mas resistir ao diabo, resistir ao que Deus fala para nós e ao que ele nos envia a fazer. Isso é bobagem e vai fazer com que a gente fracasse. Agora eu convido você a resistir ao diabo, a obedecer ao Senhor, a se submeter ao Senhor, a se aproximar cada vez mais de Cristo. E então você vai ver aquilo que Deus vai realizar através de você e na sua vida também. Então, em terceiro lugar, há
algo muito importante e que não podemos abrir mão, não podemos abrir mão dessas condições. Não é uma condição que pode ser colocada de lado, é uma condição que ela é importante e fundamental para que nós saiamos vitoriosos e continuemos sendo resistentes e seguindo até o final, para que ao final nós tenhamos ali os louros, os prêmios da vitória que nós conseguimos alcançar com o Senhor Jesus. Então eu gostaria que você lesse comigo Lucas capítulo 18, do versículo 7 ao 8. Lucas capítulo 18, versículo 7 ao 8 diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes dará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Encontrará fé nessa terra? Sabe, uma das coisas que eu preciso dizer para você é que Deus age, e eu vou falar mais a respeito disso até o final dessa mensagem, até o final desse ponto, porque nós estamos chegando, inclusive, ao final dessa mensagem, mas eu quero que você compreenda que Deus age mas Deus age apesar da nossa fraqueza. Deus age, Deus se manifesta apesar da nossa fraqueza, da nossa insegurança. Deus age nas nossas vidas e Deus age nessa guerra que estamos travando, apesar da nossa, inclusive muitas vezes, da nossa falta de fé. Agora imagina o quanto nós sairíamos vencedores se nós mantivéssemos a nossa fé, mantivéssemos a nossa confiança alicerçada naquele que realmente tem as chaves, aquele que realmente tem a capacidade de nos dar as respostas e de vencer. Entenda, esse texto que eu acabei de ler, ele faz parte de uma parábola, talvez você a conheça, da viúva e do juiz. A viúva, ela ia diariamente à noite ali, ficava atormentando o juiz porque ela queria que a causa dela fosse julgada. Ela tinha uma causa, essa causa era justa, ela precisava de uma resposta da justiça, e aquele juiz que era corrupto, aquele juiz que era preguiçoso, aquele juiz que se vendia, em um determinado momento ele se acovarda pela insistência daquela mulher, que continuava insistindo e falando e gritando todas as noites diante da porta dele. Então ele pega, ele fala, se eu não tomar uma posição, essa mulher vai acabar me matando. Então ele julga favoravelmente aquela mulher. Aí quando Jesus ele interpreta essa parábola para os seus discípulos, ele diz, olha, aquela mulher ela ficou falando e ela conseguiu. Agora imagina você que está orando, que está buscando, que está clamando ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que é justo juiz, que conhece efetivamente as suas aflições, e que sabe que as suas aflições são justas. Você acha que ele não vai cuidar de você? Pelo contrário, ele já está cuidando, ele já está amparando, ele já está protegendo você. Talvez você que não perceba. A questão é, e ele encerra essa parábola com essa frase, o Filho do Homem, quando vier à terra, encontrará fé? Encontrará fé, encontrará pessoas dispostas a confiar na sua palavra, a confiar nos seus desígnios. Aqueles que se chamam pelo nome de Cristo, pelo nome de Jesus, aqueles que se chamam de crentes, de cristãos, será que eles realmente estão resistindo? Será que eles realmente estão tendo fé suficiente? Ou será que eles estão capitulando, se entregando para o inimigo, porque não conseguem fazer as coisas e estão cansados, então eles pegam, se derramam ali e falam, pronto, não vou mais fazer nada, acabou tudo, não vou mais seguir adiante. Então veja, a nossa fraqueza muitas vezes impede, não impede a atividade, não impede a vitória final de Deus,
Mas a nossa falta de fé faz com que prêmios que deveriam ser nossos não sejam nossos. Por isso que eu falei que apesar da nossa fraqueza, porque apesar da nossa falta de força, Deus age. Porque, veja, quando nós oramos, aparentemente nós estamos enfraquecidos. Quando nós oramos, quando a nossa fé está quase acabando e nós nos aproximamos de Deus, queridos, somente esse ato já é um revigorar da fé, já é uma alteração completa do que eu estou dizendo para você. Aquela falta de fé, aquela falta de ânimo, aquela falta de perspectiva, a partir do momento que nos colocamos de joelhos e que oramos chorando no nosso travesseiro, de joelhos ali ao pé da cama ou andando em algum lugar, estamos orando, estamos clamando a Deus e quando nós fazemos isso, quando nós nos colocamos diante de Deus dessa maneira, aquela falta de fé ela é trocada por fé. Então Deus, na nossa fraqueza, apesar da nossa fraqueza, Ele começa a agir através das nossas vidas, agir através de quem nós somos e começa a nos dar vitórias, não porque nós resistimos, não porque nós oramos bem, mas porque nós confiamos nele. Há um outro texto que eu preciso que você olhe comigo, está lá em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse texto, muitas vezes, ele é mal interpretado. Muitas vezes esse texto é mal aplicado. Porque não diz que tudo posso naquele que me fortalece, simplesmente tudo, qualquer coisa. De fato, qualquer coisa, mas eu quero que você entenda o que Paulo falou. Paulo falou que apesar das necessidades, apesar da fome, apesar de todas as circunstâncias, eu posso confiar. Eu posso confiar que em Cristo eu vou vencer. Eu posso confiar que no Senhor Jesus eu tenho vitória, que no Senhor Jesus eu tenho as chaves da vitória. Eu posso confiar que Ele não me deixará sozinho. Eu posso confiar que Ele continuará me amparando, apesar da minha fraqueza, apesar da minha insegurança, apesar da minha momentânea falta de fé. Nele eu posso vencer, tudo posso naquele que me fortalece. E sabe, tem um texto ainda que está lá em Salmos 25. Acompanha comigo, é um versículo só que eu quero que você leia. Salmos 25, o versículo é o 2, e diz assim, Salmos 25, versículo 2, diz o seguinte, em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim, porque eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor e, confiando no Senhor, eu sigo resistindo às investidas do inimigo. E o que eu aprendo com isso tudo? O que eu aprendo, o que eu chamo você a aprender junto comigo, é que nós somos chamados por Deus para sermos resistência. A guerra já foi vencida, mas o inimigo ainda continua ao nosso redor. E ele continua bramando, latindo, rugindo ao nosso redor, tentando nos amedrontar, tentando nos tirar do equilíbrio, tentando fazer com que a nossa fé seja mudada de foco. O nosso foco tem que ser Cristo, mas ele quer que a nossa fé, a nossa confiança desvie dele, de Cristo, e vá para outra coisa qualquer. Esse é o trabalho do inimigo nesse momento. Nos desviar o nosso foco para que nós percamos, para que a gente seja derrotado. Mas a questão é que Cristo já venceu por nós. A questão é que Cristo já venceu todas as coisas por nós e Ele nos dá essa ferramenta, Ele nos dá essa vitória, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Eu quero que você compreenda isso.
o quanto Deus te ama, o quanto o Senhor Jesus te ama. Eu quero que você aprenda que, apesar de você aparentemente ser fraco, em Cristo você é forte. Em Cristo você é forte. Eu quero que você compreenda, é o que eu aprendo com esse texto todo, com esses textos e com essa reflexão. O que eu aprendo com isso é que sozinhos nós não venceremos. Sozinhos nós não vencemos nada. Sozinhos nós não vencemos nada, não conseguimos chegar nem no final da rua. Agora, com Cristo, em Cristo, no entanto, confiando no poder do Senhor Jesus, nós seremos vitoriosos. Confiando em Cristo, nós seremos vitoriosos. Nós triunfaremos ao final e teremos ali a possibilidade de desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós desde o começo da eternidade, se é que há um começo. Mas realmente nós temos a possibilidade de experimentar tudo aquilo que Ele tem oferecido e tem preparado para nós desde o começo dos tempos. Se nós confiarmos nele, se nós nos ampararmos na sua palavra. Esse é o desafio para mim e para você nessa noite. Confiar em Cristo. E agora, eu encerrando esse culto nessa noite, eu quero convidar você para, junto comigo, daqui a pouco vai encerrar, vai ter uma canção, eu vou te dar a bênção, mas ao final ali, quando as canções terminarem, quando eu disser o amém, você, junto com a sua família, ore pela sua família, ore pelas pessoas que estão ao seu redor, ore pelas pessoas que você conhece e também pelas pessoas que você não conhece. Abençoe e levante mãos santas aos céus, clamando a Deus por vitória. E agora eu te deixo a bênção, essa que eu falei agora há pouco. Que o amor do Pai, a graça e a misericórdia do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito, e seja com você, que é a igreja, junto comigo aqui, e sobre toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus te dê uma vitória tremenda durante essa semana, e que você esteja sempre ao lado dele, em nome de Jesus. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não há direção, eu preciso
estou sozinho,